Boa noite, querido irmão, querida irmã. Que alegria nos encontrarmos mais uma vez para hoje o nosso quarto encontro, refletindo, estudando e aprofundando a paixão de Jesus no Evangelho de São Marcos. A semana que vem será o nosso último encontro e depois nós teremos a Semana Santa e faremos uma programação especial. Vamos iniciar este momento de formação e, por que não, de oração, invocando a Trindade Santa que aqui nos reúne. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos invocar o Espírito Santo de Deus? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que a paixão de Jesus e as dores de Maria estejam sempre gravadas em nossos corações. Ano Santo de São José. São José, valei-nos. São José, valei-nos. São José, valei-nos. Nosso encontro de hoje, a crucifixão de Jesus. E depois nós vamos refletir na única palavra entre as 7 que os 4 evangelistas narram, a única que aparece no Evangelho de Marcos. Lama, lama sabachthani, ou meu Deus, por que me abandonaste? Crucifixão e uma das últimas palavras de Jesus. Mas vamos tomar, você que está aí com a sua Bíblia, pegue a sua Bíblia, o capítulo 15 de São Marcos, a partir do versículo 21. Marcos 15, de 21 a 32. A crucifixão. Então levaram-no para fora, a fim de crucificá-lo. E obrigaram um homem que passava por ali, ao voltar do campo, a carregar-lhe a cruz. Era Simão de Cirene, o pai de Alexandre e de Rufo. Levaram Jesus para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele não aceitou. Eles o crucificaram e repartiram as suas vestes, tirando a sorte sobre elas, para ver que parte tocaria cada um. Era a hora terceira e o crucificaram. O letreiro, com motivo da condenação, dizia: o Rei dos Judeus. Com ele, crucificaram 2 ladrões, um à direita e o outro à esquerda. Os que passavam por ali o insultavam, balançavam a cabeça e diziam: ah, tu que destróis o santuário e o edificas em 3 dias, salva-te a ti mesmo, descendo da cruz. Do mesmo modo, também os sumos sacerdotes zombavam dele entre si, e juntamente com os escribas diziam: ao outro salvou, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel,
desça agora da cruz, para que vejamos e acreditemos. E também os que foram crucificados com ele o insultavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Te convido a um instante de silêncio para irmos até o Calvário e encontrarmos essa realidade tão dura. Estamos acompanhando Jesus desde o Getsêmani. Passamos pelo Sinédrio, a negação de Pedro, Jesus diante de Pilatos. Agora o vemos crucificado. Os insultos, as blasfêmias. E Jesus continua silencioso. A semana passada, nós iniciamos o tema da crucifixão e falamos a forma que se costumava crucificar no tempo de Jesus. Os evangelhos sinóticos não falam explicitamente sobre os pregos. Contudo, no Evangelho de João, o apóstolo Tomé, ele quer ver os sinais dos pregos nas mãos de Jesus ressuscitado. Terminávamos aí a semana passada. A fim de apressar a sua morte e por certo sentimento de piedade, acorria às vezes que os soldados quebrassem as pernas do condenado. Então nós frisamos a semana passada que no Evangelho de João, como Tomé quis ver as marcas dos pregos, o que poderia ter usado cordas para prender Jesus na cruz, em Jesus se usou os pregos, o que confirma é o Evangelho de João. A solidão de Jesus. Desde o início nós estamos vendo em Marcos um Jesus abandonado, silencioso, fala muito pouco e ainda responde de uma forma que nem sempre é tão clara. Este é o Evangelho, ou Jesus no Evangelho de Marcos, um Jesus silencioso. Em Marcos se acentua a solidão de Jesus. Ele se encontra no mais absoluto abandono. A narrativa se abre com a menção do Cirineu, que ajuda Jesus a levar ou a carregar a cruz. E se fecha com o quadro das mulheres que estavam olhando o acontecimento do Calvário. Mas elas observam a cena de longe. Jesus morre na mais completa solidão, ferindo profundamente, justamente na sua relação com Deus. Marcos 15, 34. Depois nós vamos ler para refletir nessa palavra de Jesus. Meu Deus, por que me abandonaste? A solidão de Jesus se transforma em oração. Vou repetir. A solidão de Jesus se transforma em oração. Incompreendido e abandonado por todos, Jesus se pergunta se também o Pai o abandonou. A cruz é o momento em que aparecem ter razão os zombeteiros. A cruz, em Marcos, é o momento em que parecem ter razão aqueles que zombavam dele. Ou seja, salva-te a ti mesmo, porque você está sozinho. Ou você faz alguma coisa por você, ou você morrerá dessa forma. Quando Jesus grita até o abandono de Deus, é como se ele realmente estivesse dentro daquilo que o colocaram, completamente só e abandonado. Vamos trazer presente esta afirmação. A solidão de Jesus
se transforma em oração. Em que momentos nos sentimos tão sozinhos? Em que momentos nos sentimos, parece, tão abandonados? Momento difícil este de pandemia. Quanta gente que conhecemos, quantas pessoas próximas, talvez neste momento estão sofrendo com a Covid-19. Estão numa solidão enquanto isolamento, mas não estão sozinhas. Elas estão acompanhadas pela oração da igreja e pela oração das pessoas que as amam. As pessoas estão confiantes, torcendo, rezando, acreditando. E quem está na solidão? Consegue rezar? Há quem consegue, outros já não conseguem. Em momentos de angústia e de solidão, é como dizia Madre Teresa de Calcutá, quando perguntaram para ela o que ela fazia passando tantas horas diante de Jesus Eucarístico. Em plena crise de fé, ou solidão mais profunda, ou noite escura da alma, São João da Cruz, ou aridez espiritual, São Paulo da Cruz, Madre Teresa respondia: eu fico olhando para ele e ele fica olhando para mim. Esta é a certeza que tenho. A oração na solidão é o olhar, é a presença, embora distante, mas numa certeza que ilumina a partir da alma. Eu olho para ele e ele olha para mim. Esta é a minha oração. A oração silenciosa de Jesus. É importante rezar ou refletir sobre nossos momentos de oração em solidão. E quando nós nos retiramos em solidão, como propósito de aprofundar e ficar no silêncio, aquilo que dizia São Paulo da Cruz, não basta o silêncio externo, é preciso um silêncio interno, onde se escuta a alma no seu diálogo com Deus. Quaresma é tempo de oração. Qual é a qualidade da minha oração? Qual tem sido a qualidade das nossas orações? Os personagens. A crucificação, ela é afirmada com um só verbo no presente. Crucificaram-no. Diferentes são as pessoas que insultam a Jesus e a responsabilidade diante da sua morte. Quem são essas pessoas? São os transeuntes, que se encontram ao pé da cruz por acaso ou por curiosidade. Um outro grupo são os soldados estrangeiros, que receberam a ordem de executar a condenação de Jesus e que montam guarda. E um terceiro grupo são os sacerdotes e os escribas, que quiseram a condenação de Jesus e agora eles comentam essa condenação entre eles e se comprazem pela evidente confirmação das suas razões. No momento em que ele não desce da cruz, esse Jesus é com certeza um blasfemador. São eles que insultam e ele não desce. Então, ele é um blasfemador. Se as pessoas são diferentes e diferentes são os motivos pelas quais ali elas se encontram, idêntica é a reação diante da cruz de Jesus. Não o compreenderam. São diferentes pessoas, diferentes grupos, diferentes as razões. Os transeuntes, os soldados estrangeiros, os sacerdotes escribas. Mas algo os identifica. Eles não compreendem Jesus. Por que ele não desce da cruz? Por que ele não fala nada? Porque ele se cala diante daquilo que nós falamos dele, diante dos insultos e diante daquilo que nós fizemos de mais concreto, que é crucificá-lo. Ao pé da cruz
existe uma grande movimentação de palavras, mas da boca de Jesus saem apenas 2 gritos. O grito do abandono: meu Deus, por que me abandonaste? Mateus 15:34. E um outro grito, o grito da morte, é Marcos 15:37. Do resto, Jesus continua imóvel e em silêncio. Faço uma observação. No grito de abandono, Jesus fala ou se expressa ao Pai. No grito de morte não existem palavras. O evangelista diz que Jesus deu um forte grito e se desfaleceu. Invertendo a situação, Jesus continua imóvel em silêncio. Deixou que o crucificassem e agora ele deixa que o insultem, sem responder àqueles que o ultrajavam. Invertendo a situação, Deus mesmo vai responder. Será que o pai ficou em completo abandono do filho? Ou o pai também ficou em completo silêncio? Se o filho está silencioso, qual foi a resposta do pai? Ou o pai não teria respondido a este grito? Meu Deus, por que me abandonaste? O grito existencial mais profundo. O pai deu uma resposta. Se o filho não respondeu, o pai respondeu. E onde vem a resposta? A resposta está: Deus respondeu por meio do véu do templo que se rasgou. Marcos 15:38. O rasgo no véu do templo. E em seguida, um centurião romano, com o seu reconhecimento público, faz uma profissão de fé. Verdadeiramente, este homem era filho de Deus. O evangelista Marcos buscou o tempo todo trazer quem é Jesus. O seu evangelho é uma busca de resposta a esta pergunta. E só no final, na crucifixão de Jesus, ele dá o veredito, a resposta, nesta profissão de fé do centurião romano. Verdadeiramente este homem era filho de Deus. Mas vamos tomar alguns insultos. Salva-te a ti mesmo. É o desafio que lançam contra Jesus. Mas Jesus não aceita o desafio. Se ele tivesse aceitado o desafio, ele não seria o Messias, filho de Deus. Não teria. Ele teria descido da cruz e a salvação. Os sacerdotes veem nessa permanência de Jesus na cruz uma impotência de Deus. Eu vou repetir. Os sacerdotes veem nessa permanência de Jesus na cruz uma impotência de Deus. Ele não disse que era Deus, então ele é um blasfemador. E se ele for Deus, então ele tem que descer. Ele fará um milagre, sairá dos pregos, estará entre nós vivo. Ele não é Deus, como num passe de mágicas. Se nada acontece e esse homem morrerá, e ele gritou por Deus, este Deus é impotente, porque não pôde salvá-lo da cruz. Olha que doloroso. Assim eles dizem, Marcos 15:31, a si mesmo não pode salvar. Não pensam que Jesus pode ser o Messias, que não desce da cruz porque ama. Nem passa pela cabeça deles que a causa dele estar calado, estar nessa cruz, é o amor. Por isso ele não desce. E é o amor que salvará a humanidade. É o amor que vai abrir portas, a porta da eternidade para todos. A verdade de Jesus, a transparência da verdade de Deus, está precisamente neste não salvar a si mesmo. Ele não salva a si mesmo. Aqui está a verdade de Deus.
Não salvando a si mesmo, Jesus fez da cruz o lugar mais denso da revelação. Ele não salvou a si para salvar a todos nós. Aquilo que pareceu impotência e fraqueza de Deus se tornou a força maior. Não salvou a si para salvar todos os homens e mulheres de todos os tempos, gerações, épocas, raças, etnias. Aqui está a força de Deus, que o apóstolo Paulo falará na carta a Coríntios. Aquilo que é escândalo para uns, ou escândalo para os judeus, loucura para os gregos, para nós é força e sabedoria de Deus. O silêncio da cruz demonstra que o Deus de Jesus Cristo faz os milagres, mas Ele não salva o mundo com o poder de milagres. Repito, o silêncio da cruz demonstra que o Deus de Jesus Cristo faz sim milagres. E Jesus fez muitos e fez sinais. Em São João, os milagres são sinais. Ele mostrou que esse Deus é um Deus que realiza obras onde o Pai é glorificado. Mas Ele não salva o mundo com o poder dos milagres. Mas Ele salva o mundo com a generosidade do amor. Este é o milagre maior, que São Paulo da Cruz dizia, a paixão de Cristo. Cristo crucificado é a maior e mais estupenda obra do amor de Deus. É o milagre dos milagres, a paixão do Senhor. Porque aqui o amor se escancarou e a vida se deu em abundância. Vida eterna. Assim, Ele não salva o mundo com o poder dos milagres, mas com a generosidade do amor, que chega ao ponto do esquecimento de si mesmo. Vou tomar a continuação da crucifixão. Tome a sua Bíblia, capítulo 15, a partir do versículo 33. Chegada a hora sexta. A hora sexta é o meio-dia. Lembra que em Marcos, na hora terça, 9 horas da manhã, ele foi crucificado. Então, 3 horas depois, na hora sexta, as trevas cobriram a terra, até a hora nona. Hora nona, 15 horas. A hora nona, na hora nona, ou 3 horas, Jesus gritou com voz forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali perto, ouvindo-o, disseram, vede, ele está chamando por Elias. Alguém correu e ensopou uma esponja com vinagre, colocou na ponta de uma vara e deu-lhe de beber, dizendo, deixai, vejamos se Elias vem tirá-lo. Então Jesus deu um forte grito e o véu do santuário rasgou-se em 2 partes de alto a baixo. Vamos tomar o primeiro grito de Jesus. A semana que vem, último encontro, nós vamos refletir na morte de Jesus, em alguns pormenores e outros que vamos continuar e depois fazer uma conclusão. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Esta, na relação das palavras últimas de Jesus, ou seu último testamento ou mandamento, é a 4ª palavra, um grito existencial, um grito que rompeu o silêncio, o mais profundo da terra, o mais profundo que a terra já ouviu. Em Marcos capítulo 15, versículo 34. Em Mateus está no capítulo 27, versículo 46. Os 2 evangelistas, eles narram este grito de Jesus.
o mais profundo que a terra já ouviu. O que quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Durante a crucifixão de Jesus, houve um período de 3 horas de escuridão, acabamos de ouvir. E muito mais do que um fenômeno astronômico, esse período de trevas representa o pior momento na história da batalha espiritual entre a cruz e as trevas, ou entre a luz e as trevas. Repito, mais do que um fenômeno astronômico, 3 horas de escuridão, esse período de trevas representa o pior momento na história, que é a batalha espiritual entre a luz e as trevas. Jesus, num momento, ele disse que os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Quantas vezes as pessoas usam da inteligência e da criatividade para as maldades humanas? Quantas vezes as pessoas usam da esperteza? Jesus contou até uma parábola daquele administrador esperto que fez amigos antes de ser despedido para que não tivesse depois de mendigar ou implorar dinheiro com alguém. Então, ele conquistou amigos antes de ser despedido. Aqui vemos, ele disse, nós somos filhos da luz e não usamos inteligência, esperteza, ousadia, profecia, criatividade do Espírito, dons do Espírito, para poder evangelizar em nome de Deus. Quantas vezes as trevas vencem porque nós, filhos da luz, cruzamos os braços. O Papa Francisco chama até as 7 tentações na Evangelii Gaudium. Entre elas, a assédia ou a assídia egoísta, ou seja, a preguiça espiritual. Temos todos os métodos, fórmulas, temos palavras, sacramentos, temos a oração, temos comunidade, temos igreja e usamos poucos meios da salvação. O não protagonismo, quando nós ficamos acomodados. E quanta gente, se tem aqueles que lutam para ir à igreja em tempos de pandemia, tem aqueles e aquelas que já esqueceram e se acomodaram. Nem missas online ou televisivas esqueceram. É como se estivéssemos de férias ou absolutamente sem nada, num vazio, quando a igreja está oferecendo tantos meios para aproximar a pessoa de Deus. A hora mais terrível da batalha entre a luz e as trevas. Vamos olhar para dentro de nós, vamos olhar para fora de nós. Quando se dá esse momento de treva ou de escuridão, quando a luz busca vencer, início do Evangelho de São João, a luz veio ao mundo, mas ainda os seres humanos preferiram as trevas. Evangelho de ontem, o final do diálogo de Jesus com Nicodemos. O julgamento é este. O Filho veio ao mundo como luz, mas ainda os seres humanos preferiam ou preferem as trevas. Quantas maldades, além nesse tempo de pandemia. Quanta gente buscando tirar vantagem. E às vezes a vantagem política ou o prestígio pessoal, o lucro, o interesse, à custa de morte de inocentes. Foi nesse momento que, por todas as aparências, o mal parece que venceu o bem. O Filho de Deus estava morrendo na cruz. Jesus não pede para ser retirado da cruz. As blasfêmias eram estas. Se você é Deus, salva-te a ti mesmo, desça da cruz. Jesus não pediu ao Pai que o descesse da cruz.
mas pede ao Pai para não ser deixado na solidão. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus não quer morrer só. Jesus não reza como os presentes teriam rezado no seu lugar. Jesus reza também como um homem e morre como um ser humano. Ele reza como um homem, um ser humano, e morre como ser humano. É o que nos sugere o duplo grito de Jesus. O do perdido, o abandonado, acabamos de narrar. E o da morte, Jesus deu um grande grito e morreu. A oração gritada somente pode nascer da angústia. Oração gritada. São duas orações aqui, em dois gritos de Jesus. Na primeira ele fala e ele pede ao Pai para não morrer só. A segunda forma de oração é um grito profundo, a oração gritada. Somente ela pode nascer da angústia ou de uma alma angustiada. Na experiência de fé, porém, também a angústia mais profunda, ela pode coexistir com a confiança. Repito, na experiência de fé mais angustiosa, pode-se coincidir aqui o grito profundo de angústia, mas também de confiança. E onde nós vamos buscar essa afirmação? No Salmo 22 ou 23. Meu Deus, por que me abandonaste? Vem a narrativa longa ali do salmista. Mas lá no final aparece a confiança. Eu sei que não serei abandonado por ele. Depois de expressar todo abandono, o final do salmo é de confiança. Então, nesse grito silencioso de Jesus, o grito da morte, ele expressa confiança, como narra o Salmo 22. É o que acontece com Jesus também no abandono. Por que me abandonaste? Ele se agarra ao Pai. Meu Deus, ou Deus meu. Então, se ele grita que o abandonou, ele começa essa oração chamando por Deus. Meu Deus, é dele. É uma experiência de confiança. Deus meu Pai, é meu, é confiança. Por que me abandonaste? Uma pergunta que talvez nos venha. Se Jesus é Deus, por que ele teria dito isso? Ninguém pode abandonar a si mesmo e nem se queixar de si mesmo. Meu Deus, por que me abandonaste? Mas ele não é Deus. Se ele é Deus, como ele pode ele mesmo se abandonar? Quem abandonou quem? Deus abandonou Jesus? Jesus é Deus, abandonou a si mesmo? Percebe-se que quem está sendo abandonado temporariamente é o Filho e não o Pai. Se assim não fosse, ele não poderia morrer. Por isso, o grito é direcionado a Deus Pai. É como se algo tivesse sido desligado entre o Pai e o Filho. E na ressurreição, agora foi ligado de novo. Para que o Filho, enquanto humano, pudesse morrer, é como se o Pai tivesse se desligado do Filho. Na ressurreição, Pai e Filho se unem de novo no Espírito. O Pai havia dito que jamais abandonaria seus filhos. Pode a mulher abandonar o fruto das suas entranhas? Vamos ver no Antigo Testamento. Mesmo que isso aconteça, eu nunca te abandonarei. A promessa do Pai é nunca abandonar seus filhos. Se Ele nunca abandona nós, pecadores, filhos, no Filho que é Jesus, como abandonar Jesus, o primogênito, o unigênito, o amado, em quem Ele colocou toda a complacência, todo o amor e nos pediu para ouvi-lo, para escutá-lo? Como pode abandonar o Filho unigênito?
aquele em quem pôs todo o seu amor? Dizer que o Pai abandonou o Filho na cruz é imaginar o Todo-Poderoso deixando o mal vencer ao ponto de matar o Filho amado. Precisamos ter claro que a onipotência divina, ela é diferente dos nossos padrões. Deus, ao criar os seres humanos, ele renunciou a uma parte do seu poder, permitindo o poder da nossa liberdade. A parte, quando ele nos deu o livre-arbítrio, ou a liberdade que dizemos, o livre-arbítrio, para decidir, aqui está o poder da nossa liberdade, o poder da nossa decisão. A sua onipotência se expressa na liberdade paterna e materna, mas é amorosa, e não na destruição do poder adverso, como nós gostaríamos. Se ele é amor, se ele é todo-poderoso, destrua aquela pessoa, destrua aquela situação, destrua um coronavírus. Claro, ele é onipotente, ele é amor, mas aqui entra também a liberdade humana e as opções do ser humano. A onipotência de Deus, ela se expressa na misericórdia, no perdão, na aceitação da nossa liberdade e no incansável chamado à conversão do coração. O amor todo-poderoso de Deus Pai não tem limites, tanto que ele não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por amor de todos nós. Romanos 8:32. E ouvimos ontem no Evangelho de São João, no capítulo 3, versículo 16. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para quem nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Dessa forma, o grito de Jesus na cruz, sentindo uma profunda solidão, é o grito existencial desesperador dos seres humanos. Os gritos nas UTIs, de quem já não pode respirar. É o grito da humanidade em mais de um ano de pandemia e a espera da vacina que não chega ou que não tem o suficiente. É o grito desesperador nas várias situações da vida, na família, na busca de sentido, na traição da amizade, do matrimônio, nas tantas situações de injustiça, de abandono, de estruturas de morte, de violência e no incansável chamado à conversão do coração. Assim, nas várias situações da vida, nós devemos ser verdadeiros, como Jesus foi. Em algum momento da nossa existência, este grito já ecoou. Se eu pedisse agora, vamos fazer um sério exame de consciência, e você pudesse trazer um filme da sua vida, até hoje, quantas vezes, talvez você não usou essas palavras de Jesus para gritar ao Pai, mas quantas vezes a sua angústia chegou na alma, ou você presenciou uma cena dessa? Quantas vezes, existencialmente, esse grito já ecoou do mais profundo do seu ser? Jesus não grita no vazio, sem sentido. Ele se dirige ao Pai, aquele que poderia salvá-lo e atendê-lo. Repito, o grito de Jesus não foi num abismo, num vazio, não foi sem sentido. Ele sabia a quem gritava, a quem se dirigia, o Pai, meu Deus, que é também o seu Deus. Seu grito é contra a morte, contra o pecado, as maldades humanas, contra a solidão de toda forma de escravidão. À nossa volta, há muitos gritos de dor, de raiva, de medo, de enfermidades, de indignação, gritos de protesto, gritos de busca de sentido, gritos de pais que veem os filhos perdidos no mundo das drogas, no mundo do álcool,
à escravidão sexual. Gritos de luto pelas vítimas de acidentes automobilísticos, doenças incuráveis ou mesmo nesta pandemia. Há gritos de guerra em várias partes do mundo, gritos de refugiados pedindo abrigo e proteção. O Papa falou muito desses gritos na visita ao Iraque. Gritos da natureza, gritos do planeta pedindo ajuda. O apóstolo Paulo fala na carta a Romanos que até a criação geme, como se ela gritasse em dores de parto, esperando a feliz redenção. Há muitos tipos de gritos, muitas pessoas gritando, mas nem sempre se sabe a quem está gritando, a quem se dirige. Jesus sabia a quem gritava. Isso é muito importante. Há muitos gritos à nossa volta e de tantas coisas já elencamos e talvez você poderia trazer outros gritos. Mas nem sempre esses gritos estão dirigidos a alguém ou se sabe a quem se grita. Jesus sabia a quem gritava, aquele que poderia ouvi-lo, atendê-lo. Quando se grita a Deus, Ele nos ouve. Êxodo 3:7. Ouvi o clamor do meu povo. Foi isso que ele disse a Moisés. Eu ouvi o clamor do povo, eu vi os seus sofrimentos. Por isso eu desci para libertá-los e fazê-los subir. É um Deus que primeiro escuta, então esse Deus tem sensibilidade, Ele é solidário nas nossas angústias, dores, como esse momento difícil. E Ele não está surdo a este grito que sai em meio a esta pandemia. Jesus foi ouvido por Deus, porque Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. O seu último grito não foi de fracasso e nem de derrota, mas foi de vitória e de confiança. Foi um grito e aí Ele morreu. O grito de Jesus crucificado nos possibilita trazer à presença de Deus tudo aquilo que nos angustia e não termos medo no dia a dia de elencar sentimentos para Deus. Às vezes nos preocupamos em fazer belas orações em forma de poesias, é tudo aquilo que gostaríamos, mas nem sempre é isso que a alma está gritando, que o coração está dizendo. Eu tenho que falar. Esse grito de Jesus, em 2 gritos, mostra que eu preciso exprimir aquilo que está dentro de mim e que me faz sofrer, inclusive os nossos pecados. Estamos em tempo quaresmal. O seu grito foi de vida, e Deus é o Deus da vida, e Ele quer derrotar o poder da morte. Não tenhamos medo de gritar a Deus, não tenhamos medo. Eu trago um exemplo, Chiara Lubich, é um movimento chamado Focolare, e se deu ali, acho que no pós-guerra, não conheço tão profundamente a história, talvez muitos de vocês conhecem mais do que eu. Mas ela sentiu profundamente, neste grito de Jesus, um Cristo abandonado que precisava sentir a companhia de pessoas. Por isso a busca de unidade, um carisma da unidade, é para se unir a Cristo, que todos sejam um. Em torno de Cristo crucificado, ressuscitado. Olha a igreja, nós não deixamos Cristo nesta solidão profunda. Não deixamos Cristo em nossos irmãos e irmãs morrerem em abandono, mas em confiança. Charles de Foucault nos ensina a rezar a oração do abandono, uma oração bela que traduz sempre aquela expressão maior, abandonar-se em Deus, porque Ele é o nosso único refúgio. Poderão muitas pessoas nos abandonar ou nos abandonarem, mas jamais o Senhor da vida nos deixará, porque Ele é nosso Pai
Ele é mãe, Ele é aquele que nos cobre, é aquele o qual nos comunica a vida do céu nas fragilidades da terra. Nós vamos encerrar rezando por tantas pessoas enfermas, pessoas que estão precisando do ar, desse sopro, desse hálito da vida, dessa resposta de Deus chamada saúde. Vamos pedir, e num instante de silêncio, você vai dizer a Deus no profundo do seu ser, como num grito de alma para o coração de Deus. Quem são essas pessoas que neste momento precisam de saúde e de vida? E nós vamos rezar mais uma vez a oração que Jesus nos ensinou nesta intenção. Destas pessoas e de tantas outras que aqui não lembramos, mas que nestes tempos difíceis estamos nas mãos de Deus, é a nossa certeza. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos pedir a intercessão de Maria nesta causa, a saúde, a vida, o sopro, a respiração, o hálito do Espírito, a mãe do amor, a mãe da vida, e a São José neste ano santo, durante esta novena, preparatória à sua solenidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. São José, valei-nos. Vou dar a bênção da saúde. Segunda-feira que vem, nosso último encontro, encerrando a paixão de Cristo no Evangelho de Marcos. Estenda suas mãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre do vosso lado para vos defender, dentro de vós para vos conservar, diante de vós para vos conduzir, atrás de vós para vos guardar e acima de vós para vos abençoar. Pelos merecimentos santíssimos da paixão de Jesus, sua morte e ressurreição, a invocação do seu santo nome, Jesus, o poder do seu preciosíssimo sangue, a invocação da Virgem Maria, a intercessão de São José, abençoe-vos o Deus rico em amor e misericórdia, o Deus da saúde e da paz, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Permaneçam na paz. Graças a Deus. Uma boa noite e um bom descanso. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás. Contigo pelo caminho, Santa Maria vai. Ó, vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem. Ó, vem conosco, vem caminhar.